nós te agradecemos por sua graça sobre nós. A sua boa mão está sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, por tamanha salvação. Obrigada, Senhor, por fazer parte da tua família. Obrigada, Senhor, pela graça que temos de nos levantar todas as manhãs e de desfrutar do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua provisão. Obrigada, Senhor, porque você tem preservado a nossa saúde, você tem preservado os nossos. Obrigada, Senhor, porque temos vivido em novidade de vida. Não somos mais os mesmos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te amamos e nós te agradecemos por quem você é e por tudo que você tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Vocês estão bem? Fala com a pessoa que está do seu lado. Diga assim: que bom que você está aqui. Aleluia. Que coisa boa. Essa é a reunião dos santos. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber quem foi que aniversariou durante essa semana ou está aniversariando hoje. Aniversário de nascimento, de casamento, de novo nascimento. Nós queremos ter um motivo para orar por você. Alguém aniversariou durante essa semana? Não? Glória a Deus. Então vamos seguir. Agora é o momento de você ficar atento para as programações da nossa igreja por meio do Verbo News. (4 de janeiro, culto de ceia, e está começando o primeiro Verbo News do ano. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os IBCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Um mergulho, uma nova vida. Neste sábado, dia 10 de janeiro, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas. Esse é um momento único na vida daqueles que nasceram de novo e que decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas e deseja participar do batismo, passe no balcão de formações ao final do culto e faça sua inscrição. E você que congrega conosco também está convidado para participar desse momento especial e vir celebrar com os nossos irmãos, neste sábado, às 16 horas. Eles estão se movimentando. Gente, eu vi uma notificação no grupo do WhatsApp, era um bom dia com um gif de uma rosa com glitter que demorou 10 minutos para baixar. Deixa de preservar, é coisa nossa, menino. Até as gírias. Na nossa época, todo mundo entendia. Natan, te concentra, presta atenção no culto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o que isso significa? Isso vai te deixar de cara. Galera, o que vem aí vai estourar a boca do balão. Essa novidade vai ser Chuchu Beleza. Vocês estão curiosos para saber da novidade. Cada tempo
tem sua linguagem, mas alguns valores não mudam. Há uma nova estação que está chegando para quem tem história. Aguarde. Nós sabemos que um ambiente profético, uma palavra inspirada por Deus, pode mudar a sua vida para sempre. Então, eleve suas expectativas e fique ligado no que vem por aí. E para você que ainda não é aluno graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Olá, passando para fazer 2 incentivos a você. O primeiro deles, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. A Escritura diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas toda pessoa, quando abraça a fé, ela sabe que por mais que precise ler a palavra de Deus, ela ainda não consegue sozinha entender a plenitude daquele tesouro e aquele anseio pelo ensino. Aliás, quando a Bíblia fala de Esdras, o sacerdote, diz que Deus colocou no coração dele não apenas entender e praticar as Escrituras, mas ensiná-la. Deus levanta pessoas que já têm uma bagagem para o ministério do ensino. Dentro dessa estrutura de ensino, as pessoas normalmente me pedem indicação de escolas. Hoje há um universo de possibilidades online, mas nós temos no Brasil uma escola que tem um ensino muito alinhado com aquilo que eu acredito, que é o Rema. Eles têm mais de 140 escolas ao longo do Brasil e se tem uma perto de você, eu quero deixar essa possibilidade, para que você não apenas cresça no conhecimento geral, doutrinário, mas no ensino prático, que vai te levar a andar em fé, viver uma vida no Espírito, viver frutificação, certeza que vai impactar a sua vida. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 15% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra! Hoje queremos te indicar o livro Quando Jesus Ora Através de Você, do autor Charles Capps. Como cristão, você tem um advogado no céu. Jesus é o seu representante. Ele é seu elo com o Pai, como seu intercessor. Muitas vezes os cristãos oram de uma maneira que limita a ação de Jesus em suas vidas. Quando você aprender a seguir o Espírito em oração, você descobrirá que suas orações serão atendidas de maneira impressionante. Esse livro revela como podemos cooperar com Jesus em seu ministério atual de intercessão. Essas verdades poderosas o ajudarão a orar com mais eficácia por si mesmo e pelos outros. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Bem informada, amém? Eu queria fazer 2 reforços nos avisos do Verbo News. O primeiro deles é que o Rema continua com as matrículas abertas, agora com 15% de desconto. Você não vai deixar passar de você essa possibilidade divina de crescer, de florescer, de frutificar por meio da palavra que é ensinada nessa escola. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, Assim como você viu aqui no vídeo, pastor Luciano Subirá recomendando o Rema, porque está bem alinhado com aquilo que nós cremos, aquilo que ele crê, amém? Então, não deixa essa oportunidade passar. Ao final do culto, você tem a oportunidade de ir lá no balcão de informações, pegar mais informações. Tem outras condições especiais. Então, não deixa de passar lá e receber dessa palavra durante 2 anos. Você certamente não vai sair a mesma pessoa. Você vai sair bem melhorado. Amém?
E o segundo aviso, o segundo reforço é que neste sábado, no dia 10, nós teremos aqui o batismo nas águas. O batismo, irmãos, é uma das ordenanças de Jesus, né? Hoje nós vamos ter a oportunidade de cear, que é uma das ordenanças de Jesus, né? Além do ID, mas o batismo nas águas, né, é uma ordenança. Nós precisamos cumprir esse princípio. Amém? Então, você que já recebeu Jesus, mas ainda não se batizou nas águas, essa é a sua oportunidade. Você, ao final, também passa lá no balcão de informações, se inscreve, é totalmente gratuito, mas esteja aqui. Então, essa é uma convocação para você que recebeu Jesus e ainda não se batizou nas águas, e também é uma convocação para você que já se batizou nas águas, de celebrar esse dia juntamente com os nossos irmãos. Amém? A gente vai fazer uma grande festa aqui, sempre é tão emocionante, irmãos. É algo marcante na vida dessas pessoas e nós estarmos presentes, né, nesse momento é algo maravilhoso, é algo incomum. Então, se faz presente também, será às 16 horas, no sábado. Então, vem e celebra junto com eles. E você que não passou pelo batismo, passa lá no balcão de informações e se inscreve, não deixe para outro momento. Amém? Você vai vir? Amém. Glória a Deus. Então, eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez na nossa igreja. Faz só um sinalzinho com a sua mão, a gente quer te conhecer. Oh, coisa boa. Glória a Deus. Daqui eu te vejo muito bem. Eu queria te pedir para ficar de pé só um instantinho, para que toda a nossa igreja possa te receber com a devida honra. Amém? Glória a Deus. Você que já faz parte dessa igreja já sabe o que fazer. Que coisa boa. Glória a Deus. Você que está nos visitando hoje, se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço nosso para o seu pastor ou para o seu líder. Mas se você ainda não congrega em alguma igreja, você precisa congregar. E esse é um bom lugar para você congregar, para você crescer e para você frutificar. Amém? Ao final, eu vou voltar aqui, ou então o ministro da tarde, e ele vai sinalizar uma sala que está preparada especialmente para vocês, tá bom? Então, ao final, eu vou sinalizar. É só um instantinho, só para que você receba um pouquinho do nosso amor. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, verso 9. Nós teremos a oportunidade de honrar o Senhor com os nossos bens, honrar o Senhor com aquilo que Ele faz chegar nas nossas mãos. Provérbios, no capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10 diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só, irmãos, a consequência ou o resultado de quando a gente honra ao Senhor. O resultado está no versículo 10. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não vai ter somente para você, mas vai ter para outros. Vai transbordar, vai chegar e vai alcançar outras pessoas. Porque chegou em você, você entendeu, o Senhor já fez chegar essa porção. Então eu vou honrar a Ele com aquilo que Ele fez chegar. E o Senhor vai fazer com que transborde. Amém? Glória a Deus por isso.
Então, irmãos, você tem a oportunidade, como eu sempre digo, essa não é uma pausa do nosso culto. Pelo contrário, nós estamos ministrando ao Senhor por meio de dízimos e ofertas. Então, você tem a oportunidade, não veja isso, esse momento, como algo pesado, como algo penoso. Pelo contrário, o Senhor ama a quem dá com alegria. Então, entende esse momento como uma oportunidade. Aquilo que nós estamos vivendo nesse ano de 2026, o ano das possibilidades divinas. Então, é uma possibilidade de você desfrutar, experimentar aquilo que Deus tem separado para cada um de nós nesse ano. Então, não deixa essa oportunidade passar. Separa o teu dízimo, separa a tua oferta. Nós temos envelopes à frente da sua cadeira. Você pode fazer por meio de espécie, de dinheiro em espécie. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras. Você pode fazer também por meio de cartões de crédito e débito. Você também pode fazer o seu dízimo e a sua oferta por meio do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, está aparecendo aqui no nosso telão. Você que está assistindo a gente pelo canal no YouTube, você também está cultuando ao Senhor, então não deixa de participar desse momento. É o seu culto ao Senhor, é a sua honra a Ele. Amém? Então você pode fazer dessas 3 maneiras, mas você não pode deixar essa oportunidade passar. Amém? Vocês estão aqui, gente? Que é depois do almoço, né? Então, glória a Deus. Irmãos, nós também, no culto de ceia, nós temos a oportunidade de honrar ao Senhor também com alimentos não perecíveis, para o projeto Bem na Hora. Então, todos os nossos cultos de ceia, nós separamos 1 quilo de alimento e nós trazemos aqui 1 quilo de alimento, uma cesta, né? E esses alimentos, irmãos, alcançam não só pessoas da nossa igreja que estão passando por alguma necessidade, mas a comunidade em geral. Então, nós temos essa oportunidade também de ser Jesus para alguém. Amém? Então, separa teu dízimo, separa tua oferta. Se você já trouxe seu alimento, você vai ter a oportunidade de vir aqui também. Eu vou fazer por meio de Pix. Se você vai fazer pelos meios digitais, aproveita esse momento para você fazer também. O Senhor é bom. Certamente, você que faz por meio de Pix e você é da nossa igreja, você já tem o Pix da nossa igreja, a chave Pix já registrado no seu celular. Se não tem, tem aqui no telão. Glória a Deus. Se você vai fazer pelos meios digitais, levanta o teu celular. Se você vai fazer por meios tradicionais, levanta teu envelope e rende graças ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que você já tem feito chegar, por tudo aquilo que você já tem feito manifestar nas nossas vidas. Nós somos muito gratos, atribuímos isso a você. Sabemos que você é quem faz chegar, é você quem providencia tudo que precisamos. Nós te damos graças por isso e nós consideramos, Pai, que o Senhor é o nosso dono, que o Senhor é a nossa fonte inesgotável e tudo aquilo que nós temos de necessidade, o Senhor supre cada uma delas. Por isso nós te damos a honra em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar e vem com alegria. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu
é digno de toda honra, o Senhor é digno de glória, Pai. Nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor é o motivo da nossa reunião, o Senhor é o motivo do nosso encontro. O Senhor é o autor da nossa vida. Nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, Pai. Nós consagramos esse tempo que é tão precioso para nós. É um tempo de crescimento, é um tempo que nós saímos de um lugar, de um nível, e estamos avançando para um outro nível na nossa vida. Nós sabemos que há uma expectativa do Senhor que a gente cresça. Nós sabemos que há uma expectativa do Senhor que a gente cumpra um propósito pelo qual nós fomos criados, Pai. Nós estamos aqui com esse desejo ardente em nosso coração, de corrermos a nossa carreira, de vivermos dias diferentes, Pai, de sermos representantes fiéis do Senhor nessa terra. Nós não queremos passar pela vida, nós queremos representar bem o Senhor enquanto nós estivermos aqui. Em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo, essa tarde ao Senhor. Nós consagramos, Pai, esse primeiro domingo do ano de 2026 a Ti, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, e nós Te damos o nosso culto, a nossa adoração. Nós apresentamos o nosso corpo essa tarde, Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Fazemos isso com toda sinceridade. Nós Te amamos, Pai. O Senhor é digno da nossa entrega. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui, de celebrar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças a Deus pela oportunidade de nós termos um lugar para congregar. Sabe, isso faz toda a diferença em nós. Um lugar onde nós nos reunimos, onde nós recebemos da unção, onde nós recebemos a palavra, onde nós damos o nosso culto, onde nós damos o nosso serviço, onde esse ambiente nos faz crescer, porque ao mesmo tempo que nós estamos dando, que nós estamos aprendendo, nós estamos sendo aperfeiçoados, inclusive pelo nosso relacionamento com as outras pessoas. Tudo isso nos traz crescimento. Tudo isso fala a respeito de uma expectativa também que Deus tem ao respeito do nosso crescimento. Deus tem uma expectativa que a gente cresça, que a gente não fique no mesmo lugar que a gente está hoje. Deus tem uma expectativa que o nosso ano de 2026 seja diferente. Amém? Você pode sentar, gente, muito obrigado. Glória a Deus pelo nosso louvor, pelo nosso departamento de música. Nosso departamento de música é excepcional, amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? A Milena falou que a gente está vindo aí depois do almoço e tudo, mas eu sei que esse culto da tarde é um culto animado, amém? Graças a Deus. O Senhor é bom. Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro culto, no domingo, para quem não veio pela manhã, né? O nosso primeiro domingo do ano de 2026. E para aqueles que ainda não tive a oportunidade de falar, eu queria desejar a você um feliz 2026, a você e a sua família, que de fato você, como um trem se encaixa em um trilho, que você tenha esse ano, que você gere essa expectativa para esse ano de que assim seja na sua vida, em todas as áreas, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, que você tenha essa disposição no coração de viver aquilo que o Senhor tem, de se encaixar naquilo que a palavra tem para você, de despertar para dar uma resposta ao Senhor. É muito interessante, eu estava orando e me veio essa coisa do nosso chamado, né, do nosso propósito. Há um chamado de Deus para nós, há um propósito pelo qual nós fomos criados para viver. E é interessante que quando nós olhamos a palavra, parece que a Bíblia nos faz perceber que Deus criou um projeto e depois Ele cria você. Porque a Bíblia diz que antes de você nascer, Ele escreveu dias para você viver. Então parece que há um projeto de Deus, e Ele diz, quem vai executar é Ele, quem vai executar é ela. Aí Ele cria você para aquilo. A gente precisa pensar sobre isso. Nós fomos criados para fazer algo. Talvez alguém até esteja fazendo no seu lugar, e sabe que talvez essa pessoa esteja se esforçando muito para fazer aquilo que você faria naturalmente ou sobrenaturalmente, porque você foi criado para aquilo.
e de repente você não está fazendo. Mas eu quero dizer a você que há uma expectativa de Deus para o ano de 2026. E eu quero também dizer a você que você não precisa ficar preso na mudança do número. 25, 26. Se nós caminharmos com esse pensamento, talvez nada vá mudar. Ou talvez você fique com essa expectativa no mês de janeiro. Mas quando chegar no mês de abril, é o mesmo 2025. Porque você gerou uma expectativa no número. Só vai durar 30 dias, os 30 primeiros dias de janeiro. Não é assim? Mas quando nós compreendemos que há uma resposta que nós precisamos dar, a gente vai estar com essa expectativa independente daquilo que se levante. Não importa o que se levante, todo o tempo vai jorrar de dentro de nós. Ei, esse é o ano das possibilidades divinas. Talvez você às vezes tenha, mas todo ano tem um tema, todo ano tem um norte. Graças a Deus que tem. Eu não sei como é que tem gente que não gosta das direções. Coisa boa é uma direção. Coisa boa é nós sabermos para onde nós estamos indo. Lá em Daniel, no capítulo 2, não precisa você abrir, ou então coloca aqui no telão para a gente, Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo 21. Os meninos ainda estão aquecendo lá as turbinas. Está na tela. É Ele quem muda o tempo e as estações. Quem muda o tempo e as estações? É o Senhor. Nós vivemos e Deus estabeleceu para nós tempos e estações. Sabe que para cada tempo, pode deixar aí, para cada tempo e para cada estação há uma direção de Deus. Então não queira viver sem uma direção é boa. Pastor, mas por que lá na igreja tal, ou lá no estado tal é outra? Irmãos, existe uma coisa chamada igreja local. Então se nós fazemos parte de uma igreja local, se nós servimos, se é aqui que nós nos reunimos, a gente segue nessa direção. E quanto à direção do outro lugar, glória a Deus que há uma direção. Há um crescimento, há um plano de Deus para aquele grupo de pessoas que é nossa família também, que é o corpo de Cristo. Mas a Bíblia está dizendo, há uma mudança de tempos e estações, foi estabelecida por Deus. Então não olhe para o número, olhe para o tempo e as estações. Uma página virou, uma fase encerrou, e talvez você não tenha vivido muito do que Deus planejou para 2025. Talvez você tenha negligenciado, vivido ainda desapercebido de coisas que o Senhor desejou, que Ele planejou, que Ele aguardou para você. E eu quero te dizer que Deus não se atrasa. Antes de você nascer, Ele já tinha feito um projeto. Ele se atrasa? Ele não se atrasa. Aí Ele vira os tempos e as estações. Remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. No 22, versículo 22. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. É por isso que eu falei para você, porque Ele revela aquilo que não está tão claro, o para onde eu vou seguir, que rumo eu vou seguir. Então o Senhor inspira homens, o Senhor inspira mulheres, o Senhor inspira pastores, o Senhor inspira profetas para nos dar direções. Então o que eu tenho guardado no meu coração, esse é um ano que eu vou desfrutar, eu vou ver as possibilidades divinas na minha vida. Talvez, como eu disse, você não tenha desfrutado de algumas coisas, mas o que eu preciso ter no meu coração, a palavra não falha, o Senhor não falha. No que eu fui negligente, aí eu quero dizer a você, conserta daqui para frente, não vai ficar preso ao que não deu certo em 2025. Aquele que não funcionou, eu preciso ter a responsabilidade de dizer, fui eu que errei, fui eu quem não segui a direção,
Fui eu que não andei em fé, fui eu que não andei em amor, fui eu que fui negligente. Isso é responsabilidade. Porque aquele que não tem responsabilidade, ele abandona até mesmo o pensamento sobre isso. Não quero, não deu certo e pronto. Não, temos que ter responsabilidade. E responsabilidade também é não jogar sobre o Senhor a culpa. Lembra Adão? Ele disse, não, foi a mulher que o Senhor me deu. De quem é a culpa? Da mulher e do Senhor. Então há uma síndrome de Adão nesse ponto, que muitas vezes, por a gente não perceber, podemos carregar. Mas a gente precisa ficar atento. Não, a responsabilidade é minha. O Senhor tem uma expectativa de um crescimento, e eu fui negligente no crescimento. Meditar na palavra, orar, jejuar, ter uma comunhão com o Senhor, não é algo que é para ser para o ano X. É algo que é para ser do filho para com o pai. É uma relação de pai para filho. Não é para uma época, é para todo tempo. A gente deve amar isso, porque nós nascemos para isso. Nascemos para essa comunhão com o Senhor. Então, todos os anos é para meditarmos na palavra, para orarmos. Isso fala também do nosso crescimento com o Senhor, para servirmos em um nível mais intenso, para congregarmos. É para todo ano. Agora, o ano das possibilidades divinas fala sobre aquilo que o Senhor preparou para nós. E eu gosto de pensar também que deve haver uma resposta nossa para aquilo que são as possibilidades. Eu quero também finalizar essa parte dizendo a você que o diabo também tem os seus pregadores. E o que eles estão dizendo? Esse ano vai ser difícil, é um ano de não sei o quê, é um ano de dificuldade, é um ano de recesso no que diz respeito à parte financeira, regresso no que diz respeito à parte política, e não sei o quê. O que é isso? São os pregadores do diabo. Um ano de escassez, um ano não sei de quê. Mas com o que eu tenho que ficar? Rapaz, esse ano é o ano que coisas diferentes vão acontecer na minha vida. Porque eu vou dar respostas às possibilidades que o Senhor tem para mim. Eu vou dar respostas àquilo que o Senhor tem, àquilo que a palavra diz. Eu vou fechar os meus ouvidos para isso, para eu ficar com as verdades da palavra. Eu gosto daquilo que Deus diz a Josué. Quando ele diz, ei Josué, medita de dia e de noite. Não deixa, não se aparta dessas verdades. O que estava diante de Josué? Naturalmente falando, assim como está diante de nós muitas vezes no nosso dia a dia, dificuldades, desafios, empreitadas difíceis. A fé não nega a existência dos fatos, da realidade natural. A fé não nega. Nós somos da fé, amém? E nós não negamos aquilo que está existindo diante de nós como um quadro. Mas nós não fixamos os nossos olhos nisso. Isso é fé. É nós olharmos para um quadro que trata de adversidades, mas nós ficarmos com aquilo que a palavra diz. Eu amo um texto que está lá em Hebreus que diz que as coisas que nós estamos vendo veio do invisível. E o que é a fé? Eu olhar para aquilo que eu não estou vendo naquele instante, mas eu fico com aquilo. Porque nós não somos seres naturais que só percebem aquilo que é visível. Nós somos seres espirituais, aquele que chama a existência, aquele que se move mesmo sem estar vendo naquele dia. E no dia seguinte, continua não vendo, mas continua crendo. Continua se movendo, continua pensando a respeito de uma direção. Eu fico com isso. Não importa o que apareça à minha frente, eu fico que esse é o ano das possibilidades divinas. Esse é o ano que eu vou crescer, esse é o ano que eu vou agarrar as verdades da palavra, esse é o ano que eu vou servir em um nível diferente. Esse é o ano que eu vou evangelizar as pessoas, porque esse é um papel que todos nós temos. E como nós temos pensado ou andado no que diz respeito a isso? E o que é o ministério que todos nós temos?
Um serviço. Qual a possibilidade que eu tenho? Fazer ou não fazer. Quem não quer que eu faça? O diabo. Quem gerou a possibilidade de eu fazer? O Senhor. Porque no dia que nós nascemos de novo, Ele disse, a palavra diz, Ele nos entregou um ministério, um serviço, o ministério da reconciliação. É nós falarmos para as pessoas a respeito daquilo que transformou a nossa vida por onde nós andarmos. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no Uber, seja na rua, onde nós estivermos, seja em um grupo e um dia específico para evangelizarmos, beleza, mas é no nosso dia a dia. O que é isso? Uma possibilidade. Uma oportunidade dada pelo Senhor. E a gente fica aguardando que um pastor faça isso, mas eu sou filho de Deus, é algo individual. O chamado, a responsabilidade, o trabalho, o ministério é algo individual. O que eu preciso pensar para 2026? Vou me desenferrujar, eu vou fazer o que eu nunca fiz, o que eu nunca fiz. Se durante um ano eu nunca evangelizei 10 pessoas, esse é o ano que eu vou evangelizar 10 pessoas. Eu saí de um lugar e fui para o outro. Eu nunca tinha falado a palavra para ninguém, agora eu vou falar para 10. É nós sairmos de um lugar e irmos para um outro lugar, agarrando uma oportunidade, uma possibilidade. Isso é crescimento para nós. E tantas outras coisas, no que diz respeito à sua família. Você mais do que ninguém sabe no que vocês precisam crescer. Como família. Você precisa traçar planos para a sua família. Sentar com a sua mulher, com os seus pais, eu não sei. Mas você precisa traçar planos de forma intencional. Você nunca vai chegar num lugar sem um projeto. Você precisa traçar um projeto. E aí você vai começando vendo aquilo que você cumpriu e aquilo que você não conseguiu. E você vai começando a corrigir coisas. Irmãos, isso é crescimento demais. É nós deixarmos de andarmos aleatoriamente, nós vamos envelhecendo. E o tempo vai passando. E a data vai virando do 25 para o 26, do 26 para o 27. E nós estamos vivendo aleatoriamente. Não é o que Deus quer. A Bíblia nos manda remir o tempo. Porque existem coisas que nós podemos fazer em um ano, que era para ter feito em 10 anos, se nós estivermos desapercebidos. Talvez, os 10 últimos anos da sua vida, você não fez o que você vai fazer esse ano. Mas não vai ser por acaso. Vai ser por uma oportunidade que o Senhor deu. Daniel capítulo 2, versículo 21, diz que Ele muda as estações. A estação mudou. O texto diz que Ele dá sabedoria. E talvez você não tenha. Mas aí a Bíblia diz qual é a solução para isso. Peça a Ele. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos movendo diante das possibilidades que o Senhor está nos dando. E já começou. Nós precisamos perceber isso. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, ao invés de ficarmos com aquilo que é negativo, como alguns querem, ou como alguns não gostam no que diz respeito a essa palavra, não, eu tenho que ficar consciente. Ei, toda boa dádiva vem do alto. A minha expectativa é do alto. Então, se toda boa dádiva vem de lá, o ano de 2026 começou, eu vou olhar para as coisas que são do alto. A Bíblia vai dizer, ei, pense nas coisas que são do alto. Então não é para eu estar com os olhos só nas dificuldades. Eu olho para as dificuldades, aí, qual é a possibilidade? Isso precisa ser o nosso ano de 2026. Todas as vezes que nos encontrarmos diante das dificuldades, eu quero dizer a você, nos encontramos direto com elas. Eu não sei você, mas eu me encontro direto com as impossibilidades, com as dificuldades, com as barreiras, com circunstâncias que se levantam. É para você também assim?
é direto. Então não muda, percebe que não muda? Para todo mundo as dificuldades se levantam. Então o que faz a diferença? Já que as dificuldades se levantam para todo mundo. O que faz a diferença é a nossa conduta diante das dificuldades. O Senhor nos deu uma chave, como Ele deu a Josué. Rapaz, não se aparta da verdade da palavra. Medita de dia e de noite. Aí Ele diz, olha, isso vai te fazer prosperar. As dificuldades fazem parte do mundo. Vão se levantar. Jesus diz, terão muitas aflições. Mas elas já estão vencidas. Ou seja, não fica com os olhos nela. Elas já estão derrubadas. Eu venci. Então eu tenho que colocar os meus olhos naquela que é a nossa maior possibilidade. Cristo Jesus. Um presente que Deus nos deu. Então eu olho, mas eu vejo aquilo que Cristo me deu. Eu vejo a posição que o Senhor me colocou. E aí eu vou falar aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que ele foi posicionado por Deus no lugar mais alto. Acima, muito acima. E nós olhando para baixo, estamos olhando para as dificuldades. Mas ele está acima. Aquele que é a nossa maior possibilidade. Então, para viver 2026, coisas diferentes daquilo que nós vivemos até aqui, nós precisamos de fato ter essa consciência. Esse não será um ano comum. Aquilo que nós não vivemos nos últimos 10 anos, vamos viver esse ano. E abril vai se levantar dificuldade. Esse vai ser o melhor ano da minha vida. A gente precisa falar isso todos os dias. Ei, o melhor ano das nossas vidas começou. Aquilo que eu não produzi, vou produzir. A gente precisa mudar a nossa confissão. Mudar a forma que nós pensamos. Porque a forma que nós pensamos afeta a forma que nós falamos. E a forma que nós falamos revela aquilo que nós cremos. E quando nós falamos, a gente consegue demonstrar para as pessoas que estão nos ouvindo aquilo que nós cremos. Ou o nível de incredulidade que nós vivemos. Eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos, no capítulo 9. Versículo 14. Esse é o momento que Jesus está descendo daquilo que nós chamamos de Monte da Transfiguração. Ele estava lá com 3 dos seus discípulos, ele está voltando a partir do versículo 17, para a gente ganhar tempo. Ele está voltando e encontra ali um homem. O versículo 17 diz assim, Marcos capítulo 9, versículo 17 diz, contudo um homem no meio da multidão replicou, mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. O que nós encontramos aqui, ou o que aquele homem está relatando? Uma impossibilidade. O que aquela impossibilidade faz? Não deixa o menino falar. Você consegue perceber? Ele diz, olha, o demônio não deixa o menino falar. Aí ele segue no versículo 18 dizendo assim, onde quer que ele o tome, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, o tal espírito, mas eles não conseguiram. É interessante, irmãos, que quando nós nos encontramos com uma impossibilidade, aquela impossibilidade não é só uma porta fechada. Aquilo gera uma consequência em nossas vidas que é como um efeito dominó. Um impedimento, aí gera outra, e tem outra coisa, tem outra consequência, tem outro prejuízo. O que ele disse que ela impedia? Impede de falar. Aí depois ele começa a dizer, ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica enrijecido. Você já viu quando você não tem dinheiro? Aí você não pode ir, você não pode ajudar, você não pode ir para o culto, não tem dinheiro para o Uber. Parece que gera todo um problema. Mas o que era o problema? A falta do dinheiro. As impossibilidades são todas assim. Alguém doente já fica triste, depressivo. Aí já gera um outro problema porque não tem dinheiro para comprar um remédio para resolver aquilo, ou não tem dinheiro para pagar a cirurgia. Aí já é um monte de problema por causa de um impedimento. E é exatamente isso que a gente percebe aqui. Tem um impedimento, mas tem várias outras consequências. E tem várias outras consequências que nem estão relatadas no texto, mas que fica claro na aflição de um pai. Ele está aflito, ele está procurando pessoas, os discípulos não conseguiram resolver, estavam aprendendo a lidar com aquilo que Jesus estava ensinando.
O final do versículo 9 vai dizer sobre a dedicação de Jesus em ensinar os discípulos. Estavam aprendendo. E ele diz, olha, eu trouxe para eles, eles não conseguiram resolver. Isso também nos ensina que nós precisamos encontrar as pessoas certas para nos ajudar. E é por isso que eu, particularmente, valorizo uma direção. Porque a gente fica dando ouvido a outra coisa e pensando sobre outras coisas, mas há uma direção. Fica com a direção que recebeu. Valoriza a direção do Senhor para a nossa vida. Não é assim? Porque muitas vezes a solução está em uma palavra simples do Senhor. Eu gosto de dizer que o Evangelho é simples. A gente é que fica querendo inventar coisa. O Evangelho é simples. E aí ele vai dizer, Jesus vai dizer, ó geração sem fé. Jesus já está dando a solução. Aliás, Jesus já está dando a indicação do motivo de não terem resolvido. Fé. A incredulidade diante das circunstâncias. Jesus diz, não resolveram por causa da incredulidade. Versículo 19, Marcos capítulo 9, versículo 19 diz, até quando eu estarei convosco? Jesus vai falando isso, aí ele diz, olha, traz o menino para mim, traz a impossibilidade para mim. O versículo 20, ele diz, e logo o trouxeram. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou o pai, versículo 21. Então Jesus indagou ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou, desde a infância. Irmãos, a gente precisa se localizar na nossa vida. Temos impedimentos, dificuldades, e a gente precisa saber que o Senhor está interessado em resolver isso. E aí ele está perguntando, há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo esse menino está vivendo essas circunstâncias? Irmãos, há quanto tempo nós temos vivido? Na nossa família, como nós não queremos, no nosso ministério, como não queremos, às vezes tentando na força do próprio. Há quanto tempo, Jesus pergunta? Aí ele diz, olha, desde a infância. Isso significa que já tem tempo. Já tem muito tempo vivendo, atolado, preso, travado em um impedimento. De repente até se acostumou. Porque nós podemos, irmãos, nos acostumar com coisas que não são boas. O pastor sempre diz isso para a gente. Uma luz queimou, ele já quer que troque logo. Porque a gente se acostuma. Se uma luz dessa queimar e a gente deixar, daqui a pouco a gente se acostumou com ela queimada. É assim na sua casa, se o sofá rasgou, aí você vê que o sofá está rasgado, mas daqui a pouco você nem vê mais, porque você se acostumou. E talvez existam coisas nas nossas vidas que são impedimentos, que não são boas, que você não está satisfeito, mas já estão lá há tanto tempo. Talvez existam práticas que você esteja vivendo que mesmo você nem se agrada daquilo. Talvez você não tenha vivido na intensidade que você gostaria de viver, de serviço, de entrega ao Senhor, mas você se acostumou já. Aí o Senhor pergunta, há quanto tempo você tem vivido assim? Porque Ele está pronto para dar uma resposta. Mas Ele é curioso como Ele pergunta sobre isso. Faz quanto tempo que essa criança vive dessa forma? E Ele diz, olha, desde a infância, o versículo 20 diz isso. Versículo 21. Aí lá no versículo 22, o pai diz, olha, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. Nos ajuda. Versículo 23, Jesus pergunta para ele, se podes? Percebe que os impedimentos certamente já estão há um tempo em nossas vidas. Aí ele busca uma solução, ele diz, Senhor, se tu tem condição de resolver, se tu pode fazer algo. Aí Jesus está mostrando para mim e para você, como mostrou para aquele pai, que ele está pronto, que ele sempre teve o poder para resolver. Eu disse no começo que ele não se atrasa. Aí ele disse, a questão não sou eu, a questão é a sua resposta. A questão é o seu nível de fé que precisa ser desenvolvido.
Na nova aliança, eu preciso entender, a Bíblia vai dizer que nos foi repartido uma boa medida de fé. E isso vai ficando mais claro para a gente na nova aliança. Porque se eu já recebi do Senhor, o que eu tenho que fazer com aquilo que eu recebi? Primeiro, crer que eu recebi. Porque no reino do Espírito as coisas se movem por fé. Então, se você nasceu de novo, você precisa entender o que é o novo nascimento. Para aqueles que não nasceram de novo, e para aqueles que nasceram, eu preciso ter essa convicção. Eu nasci de novo, a minha vida foi transformada. Eu recebi Jesus como o Senhor da minha vida, pois naquele dia eu recebi uma boa medida de fé. Agora, eu não recebi para que ela ficasse lá depositada. Eu recebi para fazer algo com isso. E o primeiro passo é crer que eu recebi. E aí eu começo a declarar: Pai, muito obrigado. Porque no dia que eu nasci de novo, eu recebi uma boa medida de fé. E eu estou hoje com a responsabilidade de fazer com que essa fé se desenvolva como um músculo se desenvolve. Mas se nós ficarmos sedentários no que diz respeito à nossa fé, não teremos as respostas, não porque o Senhor não pode. Ele disse: eu posso. A questão é você. Mas eu gosto porque o versículo 24 diz isso. Imediatamente, no versículo 24, ele diz, no 23, que tudo é possível àquele que crê. O Senhor estabelece algo que precisa ficar claro para a gente. Aí no versículo 24, ele diz: olha, eu creio. Quem é aqui? O pai do menino. Ele toma uma posição diante disso. Ele está diante daquele que pode resolver. Ele dá a ele qual é a chave, que o problema não é o Senhor, porque muitas vezes nós temos problemas e nós achamos que é o Senhor o problema daquilo não ter sido resolvido. Às vezes nós não calculamos esse pensamento, mas parece que está no subconsciente da gente. Não, no tempo de Deus vai acontecer. E nós vamos utilizando essas expressões, mas no fundo, nós estamos colocando a responsabilidade no Senhor. Não, é no tempo de Deus. É verdade que existe esse tempo para algumas coisas, perfeito, é verdade. Mas o que o Senhor está dizendo é: você tem dado as respostas, você tem desenvolvido aquilo que eu te entreguei, uma boa medida de fé. Aí ele tomou uma decisão naquele dia, ele disse: eu creio. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar essa posição. O ano iniciou agora e nós precisamos tomar essa posição. Eu creio naquilo que a palavra diz. Eu creio no poder de Jesus. Eu creio que é vontade dele que eu não viva dessa forma. No que diz respeito à minha casa, o meu ministério, a minha vida profissional, a minha vida material, a minha vida financeira. Esse não é o projeto do Senhor. O nível que eu tenho vivido não é o projeto de Deus. Você precisa acreditar nisso. Porque enquanto você acreditar que a pobreza é um plano do Senhor, você não vai sair da pobreza. Jesus combatia a pobreza o tempo inteiro. Mas nós estamos com informações antigas na nossa mentalidade. E é por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar, o apóstolo Pedro também vai falar sobre isso. Sobre a nossa maneira de pensar que precisa ser transformada. O texto de Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala algo maravilhoso. Porque ele fala sobre a vontade de Deus. Ele diz: ela é boa, perfeita e agradável. Mas você vivendo com a mentalidade que você tem, você não consegue provar dessa boa vontade. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Como eu mudo? O apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 12. Pela palavra. É tirando os conceitos que nós carregamos para colocar os conceitos da palavra. Isso é trabalhoso? É trabalhoso. Mas à medida que nós vamos fazendo essa substituição desses conceitos, nós vamos vendo como é prazeroso viver aquilo que o Senhor projetou para nós. Vivendo diferente daquilo que o mundo tem, aquilo que o mundo nos ensinou, aquilo que o mundo nos deu como verdades. A gente precisa estar disposto a isso. A gente vê aquela mulher do fluxo de sangue, que também está lá em Marcos no capítulo 5, e é interessante aquele texto porque eu falei sobre as impossibilidades, que não é simplesmente uma porta fechada que nos para. Lá em Marcos no capítulo 5, versículo 26, fala sobre aquela mulher, e diz que ela já tinha procurado vários médicos. O texto diz que ela padecia
diante de vários médicos. O que é aquilo? É bater numa porta, o médico diz, não sei, não resolve, não sei qual é a solução. Aí o outro passa exames, passa isso, passa aquilo outro, mas não resolve. Aí de repente o outro passa um chá, aí de repente o outro passa uma cirurgia, não sei aonde. E a Bíblia diz que ela já tinha gasto tudo. Ou seja, qual é a impossibilidade? Primeiro o sangramento. E quanto tempo? Parece a pergunta feita por Jesus, mas não, Jesus não perguntou lá. O texto já diz, há 12 anos. Percebe que os impedimentos têm um tempo. De repente eles estão há 6 meses. Há 6 meses você está tentando comprar uma casa e não dá certo. Há 6 meses você tem saído de um lugar, de um nível no que diz respeito à meditação na palavra, ao seu ministério, a um crescimento. Você tem pensado sobre, e nada dá certo. Há 6 meses, mas para outros é há 1 ano, para outros é há 12 anos, para o outro desde a infância. Os impedimentos eles ficam por um tempo. E que tempo é esse? O tempo que nós nos posicionamos. Porque o texto diz que ela padecia diante de vários médicos, que ela já tinha gasto tudo que ela tinha. Isso também tornava aquela mulher impura diante da sociedade, ela não podia estar lá. Percebe que um impedimento, mas com várias consequências. E por quanto tempo? 12 anos. Mas tem um dia que ela ouve falar de Jesus, o texto diz isso. E aí quando ela ouve falar de Jesus, ela tem um posicionamento. Parece com aquele pai. Porque ele diz, eu creio. Aí ela ouve falar de Jesus, aí ela diz assim, se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. E ela começa a falar agora aquilo que ela decidiu crer. Se eu tocar na roupa dele, basta eu tocar na orla, basta eu tocar. O que ela está falando? Aquilo que agora ela decidiu crer. Aquilo que agora ela decidiu se posicionar. Aí muitas vezes, porque nós estamos vivendo há 12 anos, há 5 anos, os mesmos anos. Eu vivi assim um tempo. Durante 5 anos, eu vivi o mesmo ano. Nada mudava. Nada mudava. Todo tempo a mesma coisa. Nada mudava. Mas aí um dia a gente disse, rapaz, nós não vamos mais viver assim. Aí a estação virou, Daniel capítulo 2, versículo 20. A fase já tinha virado. O Senhor mudou as estações. Mas a gente precisa mudar junto com essas estações. Aqui é porque a gente não tem as estações bem definidas. Verão, outono, primavera, não é assim? Não temos essa estação bem definida aqui na nossa região. Mas para os lugares que tem, para cada estação, você tem uma roupa. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Porque aquela roupa fala do nosso posicionamento. Qual é a nossa roupa para 2026? Ei, é o ano das possibilidades divinas. Essa é a minha roupa. Esse é o meu posicionamento, essa é a minha visão. É isso que eu vou falar diante das dificuldades. É isso que eu decido viver. A viúva pobre, que está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Depois você pode ler com mais calma. Mas o que a gente vai ver lá? A gente vê uma mulher, uma família, um homem morreu, o homem era crente, o homem de Deus, o texto diz isso. Mas agora eles estão diante de uma impossibilidade, de uma dificuldade, de uma barreira. O homem morre, aí ela vai até Eliseu e diz, meu marido morreu, ele era homem de Deus, você sabe disso. Aí Eliseu diz, eu posso fazer o quê? Mas ele deu uma direção a ela. Ela diz, nós temos uma dívida, diga um impedimento. Só que tem consequência. Ele diz, agora o homem vem buscar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E é interessante que quando ele vai perguntar o que ela tem, ela diz que tem pouca coisa. Percebe que isso também é consequência do impedimento? O homem morreu, não tem recursos. Isso fala muito sobre a nossa desorganização como homens de Deus, como mulher de Deus que você é. Precisamos nos organizar para 2026. Abra os seus olhos para se organizar, para se profissionalizar. Eu já vi crente dizendo, graças a Deus não foi aqui não. Mas dizendo, não, estudar não, o Senhor está voltando. Mas enquanto ele não volta, a gente está estudando, trabalhando, se mexendo, porque crente não é para ficar parado.
crente é um povo que espera correndo. Mas colocaram na cabeça dos crentes que crente é acomodado e fica no fundo de uma rede. Tira isso da sua cabeça. Fica com aquilo que a palavra diz. A palavra nos estimula a trabalhar, não ficarmos no mesmo lugar. E aí está lá diante de uma dívida, vai levar os 2 filhos para ser escravo, não tem nada em casa. Mas aí ele dá uma direção a ela. Ele diz, você vai na vizinhança, pega as vasilhas. O que é isso? As possibilidades já estão abrindo. E o ir na vizinhança também fala sobre essas possibilidades, porque fala sobre os nossos relacionamentos. Já pensou se essa mulher não se relacionasse bem com os vizinhos? Pegou um monte de vasilha dos vizinhos, teve um momento que aquela vasilha acabou. E se ela tivesse, não, aquele dali eu não vou não, que eu já toquei fogo na casa dele, o outro eu fiz isso, o outro eu fiz uma fofoca. Aí a gente tem que pensar sobre isso. Ei, como são os nossos relacionamentos? Será se eu tenho alguém para eu ir pedir perdão por alguma coisa? Será se tem um comportamento em mim que eu preciso melhorar como líder, como liderado? O que é isso? Os nossos relacionamentos. A gente precisa ir se ajustando à medida que nós vamos caminhando. Mas ela foi lá, pegou as vasilhas, ele diz, agora você vai colocar nas vasilhas, as vasilha enchendo, e não tinha fim. Diga, possibilidade divina. Que é muito além das impossibilidades. Porque ele diz, vai dizer no final, agora você vai vender, você vai pagar a dívida e você vai viver do resto. Você, os seus filhos. Nosso tempo encerrou e eu quero dizer para você que as possibilidades divinas são muito além das impossibilidades. Muito além, muito além. Do mesmo modo que as impossibilidades não nos geram apenas uma consequência, mas muitas vezes 2, 3. Do mesmo modo que as impossibilidades podem ficar por 10 anos, por 5 anos, por 6 anos, mas eu quero dizer que vai depender de você. Porque Jesus disse, se eu posso, eu já estou pronto. E nós? Qual é a nossa conduta diante disso? Como é que nós vamos ficar? Aí o pai disse, eu creio. Aí a mulher disse, eu vou ser curada. Basta eu tocar na roupa dele. Posicionamento, irmãos. É nós decidirmos sairmos de um lugar para o outro. Termos um posicionamento diferente, uma conduta diferente, aprendermos as verdades da palavra. Sabe uma possibilidade? Eu vou dizer a você, o rema é uma grande possibilidade. Às vezes pessoas falam comigo, aí ficam admiradas de uma coisa e outra. Eu digo, rapaz, eu aprendi no rema. Quando eu cheguei aqui, eu era quase mudo, estava igual aquele menino quase, não sabia nem falar direito. Eu aprendi no rema, irmãos. É uma possibilidade para você. Talvez você queira se desenvolver no que diz respeito à palavra, e eu quero dizer a você que nós meditarmos a palavra na nossa casa, de fato é necessário, deve ser diário. Se você tem um tempo para separar aquele tempo ao Senhor, excelente. Mas se você tem vários tempos durante o dia, faça isso. Leia por 10 minutos várias vezes a palavra. Mas muitas coisas nós lemos, eu não sei se foi assim com você, mas é comigo. E a gente lê, e de repente não tem uma compreensão, precisa de alguém que nos ensine. Então não se prende na religiosidade de que não basta a palavra, a Bíblia, e eu vou ler a Bíblia, eu tenho a minha relação com o Senhor. Isso é sofisma. Não, mas aí eu vou ter que pagar. Rapaz, mas o conhecimento a gente paga por ele. A Bíblia diz isso. Sabedoria, irmãos, não tem no mundo quem faça você pagar para tê-la. A Bíblia vai dizer, você pede a Deus e Ele vai te dar. Mas no que diz ao conhecimento, a Bíblia vai dizer, busque o conhecimento. E o busque ao conhecimento, eu te indiquei aqui agora há pouco, eu falei, se especializa na sua área. O que é isso? Buscar o conhecimento. Vá no Sebrae, lá você vai ter que pagar ou não vai ter? Lá tem coisas que são de graças, mas o governo está pagando para você. Tudo é pago. Mas muitas vezes você não vai ter vaga, tem dificuldade, você vai em outro lugar particular e você paga. Para você se profissionalizar. O que é isso? O crente se mexendo.
Quando chega no rema tem que pagar, graças a Deus que tem que pagar. E eu quero buscar esse conhecimento, esse entendimento. Irmão, saia do lugar que você está. Olha para a vida desse homem, olha para a vida dessa mulher. Eles decidiram se posicionar em algo. E eu quero dizer a você, você não vai ficar no mesmo lugar quando você toma uma decisão. Coisas que você tem vivido há 30 anos, mas você não gosta. Você se acostumou, mas você não quer viver assim. Você se paralisou, está lá paradinho. Parece até confortável, mas é longe daquilo que o Senhor programou para você. Você vai ver isso na hora que você der um passo. Na hora que você tomar uma decisão clara. Eu não quero viver assim. Eu quero sair desse lugar de conforto. A maioria dos lugares de conforto não nos traz crescimento. O crescimento está no lugar de desconforto. Muitas vezes você tem que sair da sua casa segunda, quarta e sexta. Eu vou dizer a você, é desconfortável. Mas você vive dias que durante 12 anos você nunca viveu. Que talvez desde a sua infância você nunca tenha vivido. Mas quando você vai para esse lugar de desconforto, você cresce, você vai para um outro nível, você consegue alcançar as pessoas, você consegue levantar alguém, isso é maravilhoso. Eu vou fechar só com esse texto de Esdras, no capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diz assim: Esdras havia disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel seus estatutos e juízos. Qual foi a decisão do coração dele? Eu gosto porque o texto diz que Esdras estava disposto. Sabe, irmãos, o evangelho é uma via de mão dupla. É o Senhor indo ao nosso encontro e a gente indo ao encontro do Senhor. Para com essa ideia de imaginar que Deus vai fazer coisas e você parado. É o Senhor indo ao seu encontro e você dando respostas a Ele. Ele diz aqui que havia em Esdras capítulo 7, versículo 10, diz que havia uma disposição no coração dele, de buscar a lei do Senhor, de cumpri-la e de ensinar outros. Que 2026 seja assim para a gente. Que a gente decida sair do lugar que a gente está. Que a gente decida no nosso coração uma disposição, como a Bíblia está dizendo. A disposição de não ficar no mesmo nível que nós estamos, mas de buscar o Senhor, de buscar o entendimento, o conhecimento, as verdades da sua palavra, de cumpri-la. Tiago também fala sobre isso. Ele diz: você precisa ouvir e você precisa praticar. É a mesma disposição de Esdras. Ele diz: eu quero buscar e eu quero cumprir. Aí ele diz: eu quero ensinar aos outros. A gente precisa sair desse lugar onde a gente só recebe. E muitas vezes nem cumprimos, nem fazemos, nem praticamos. A gente precisa pegar essa mesma disposição, buscar, cumprir e ensinar aos outros. Levantando pessoas, ensinando outros que há um caminho diferente para nós vivermos. Há um projeto de Deus e esse projeto não é que a gente fique paralisado em algum lugar. Se está confortável, eu quero dizer a você, é muito provável que não esteja certo. Deus tem um lugar de crescimento para mim e para você. E esse lugar não é sentadinho, parado. É um lugar que a gente se move, que a gente se mexe, que a gente cresce, a gente alcança pessoas. E esse alcance é o reino crescendo. É nós cumprindo a vontade de Deus nessa terra. Você pode ficar de pé. Hoje nós vamos ceiar. E esse é um momento de festa para a gente. Amém? A ceia não é um velório. Nós estamos aqui diante do memorial. Eu falei aqui sobre a maior possibilidade que nós temos. Essa possibilidade chama-se Cristo Jesus. Você concorda comigo? Cristo mudou a nossa vida. Cristo mudou a nossa eternidade para sempre. E nessa mudança de eternidade, Ele mudou coisas na nossa vida enquanto nós estivermos aqui. O apóstolo Paulo diz que nós morremos e ressuscitamos com Ele para viver novidade de vida. Ou seja, não é qualquer vida, não é a mesma coisa, não é a mesmice de uma vida antiga. Ele diz que são coisas novas.
Então nós vamos celebrar justamente isso. Um presente de Deus para nós. Cristo veio a essa terra, como a palavra diz. Ele cumpre toda a justiça. Ele morre naquela cruz, nos substituindo. Porque Ele vem aqui e Ele se identifica conosco e Ele nos substitui naquela cruz. Morre e ressuscita e muda a nossa eternidade. E Ele disse que nós deveríamos fazer isso, que nós vamos fazer agora, até que Ele volte. É uma forma que nós temos de relembrar, de celebrar aquilo que Ele fez. Quem participa da ceia? Quem é nascido de novo. A mesa é para os filhos. O que nós vamos fazer aqui é celebrar aquilo que Cristo fez. Ele mudou a nossa eternidade. E se você está aqui essa tarde, você talvez não tenha ainda recebido Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero, antes de participar, fazer esse convite a você. Não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de denominação ou de religião. A religião nem nos ensinou isso que eu estou ensinando agora. A religião ensina tantas coisas, mas não ensina sobre o novo nascimento. E o convite é para um novo nascimento. Jesus certa vez diz a um homem que pergunta a ele o que era necessário para herdar a vida eterna. E é interessante porque aquele homem fala sobre Deus. E talvez você esteja pensando, não, mas eu já creio em Deus. Aquele homem também cria. Nicodemos diz para ele, olha, para você fazer o que você tem feito aqui, você é um enviado de Deus. Então ele cria em Deus. Mas ele pergunta, o que é necessário para que eu herde a vida eterna? Ou seja, era alguém que cria em Deus e não tinha a vida eterna com ele. Aí Jesus responde, é necessário nascer de novo. O apóstolo Paulo nos ensina melhor sobre isso lá em Romanos, dizendo que é necessário que a gente creia no nosso coração e confesse com a nossa boca. Que confissão é essa? É confessarmos Jesus como o Senhor da nossa vida. E todas as vezes que a Bíblia fala em Senhor, fala sobre um dono. Ele é o nosso dono. É nós confessarmos, Senhor, o Senhor é o meu dono. A partir de hoje eu não quero mais viver de qualquer jeito. Eu não quero viver à luz dos meus próprios pensamentos. Mas eu quero saber que plano foi esse que o Senhor fez para que eu cumprisse. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar. Então eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Quando nós fazemos isso com o nosso coração, crendo, e confessamos isso, aí a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Não é algo visível. É algo no espírito do homem. Aí está a nossa filiação, aí está a nossa salvação. É mediante o novo nascimento. Alguém está aqui essa tarde e deseja fazer essa oração, eu vou fazer junto com você, eu vou te conduzir. Esquece as pessoas que estão do lado. Nesse convite está a decisão da sua eternidade. Esquece as pessoas que estão do lado. E a Bíblia diz que essa salvação e essa decisão, ela é individual. Nós gostamos de ensinar aqui na igreja que a gente não deve empurrar alguém a fazer essa decisão. Não, porque é uma disposição do coração. É alguém decidir, eu creio, que na força do meu próprio braço, eu não posso herdar uma eternidade. Todos salvos? Talvez você já tenha tomado essa decisão em um outro momento. Mas você percebe que esfriou, que se afastou, que está distante. Mas você quer retornar hoje para esse lugar de comunhão com o Senhor, para essa disposição de aprender, de cumprir e de levar essas verdades também a outras pessoas. Se você está aqui e deseja tomar essa decisão hoje, venha que nós vamos orar por você. Nós estamos em família. E o Senhor não está com raiva de você. Amém? Todos salvos? Glória a Deus. Então vamos orar pelos elementos. Eu quero dizer a você que se você não tomou essa decisão, que você não participe da ceia. Como eu disse, a ceia é para os filhos. Nosso diaconato já está se posicionando aqui. Nós vamos orar.
Glória a Deus. Você pode estender a sua mão. Nós vamos orar pelos elementos, por esse pão sem fermento, por esse suco que representam o corpo e o sangue de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de celebrar aquilo que o Senhor fez por nós. Onde estaríamos, Pai, se não fosse o Senhor? Obrigado por Cristo naquela cruz, se identificando conosco, nos substituindo, mudando a nossa eternidade. Nós queremos que aquele sacrifício não foi em vão. Pelo contrário, mudou a nossa vida enquanto nós estamos aqui. Mas principalmente mudou a nossa eternidade com o Senhor. Nós estávamos longe, estávamos afastados de Ti, Pai. Mas hoje nós podemos celebrar, porque nós estamos juntos com o Senhor desde agora e estaremos na eternidade. Muito obrigado por esses elementos. Nós consagramos a Ti esse pão sem fermento que representa o corpo de Cristo, que foi moído e transpassado no nosso lugar. Obrigado por esse suco de uva que representa o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz para nos dar a vida eterna. E enquanto estivermos aqui, saúde divina flui no nosso corpo. Estamos consagrados a Ti, em nome de Jesus. Agora os diáconos vão servir você aí no seu lugar. Enquanto isso, nós vamos cantar um louvor adorando ao Senhor. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Eterna com você, meu irmão, inquebrável, em nome de Jesus. Eu tenho uma aliança eterna e inquebrável com você, irmão Francisco. Eu tenho uma aliança eterna e inquebrável com você. Eu tenho uma aliança eterna e inquebrável, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, o apóstolo Paulo diz: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O versículo 28 diz: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa forma, coma e beba do cálice. Eu gosto desse versículo 28, um ponto importante é que ele fala sobre um exame. O apóstolo Paulo está falando sobre algo específico, ele ensinava sobre divisão no corpo de Cristo, e a gente precisa ter essa consciência que somos de fato vários membros, mas o corpo é um só. Fazemos parte do corpo de Cristo nessa terra, e ele fala sobre um exame. E que exame é esse? É um exame para sabermos como temos andado com esse entendimento que somos vários membros,
mas um só corpo. Será se temos causado divisão no corpo de Cristo? Era sobre isso que Paulo estava falando, sobre uma conduta, sobre um comportamento. Inclusive, no momento da ceia, nós tomamos sempre esse cuidado. A ceia nós vamos fazer todos juntos. Vamos comer do pão juntos, vamos tomar do cálice juntos, porque isso fala sobre a unidade no corpo de Cristo. Então eu queria dar um tempo para que cada um de nós examinássemos. Será que nós temos feito divisão no corpo de Cristo? Falado mal de um, tentado derrubar o outro? Como tem sido a nossa caminhada? Mas eu quero que você examine e tenha uma convicção, uma certeza daquilo que ele está dizendo. Ele diz, olha, examine-se e coma. Nós vamos comer. Agora é muito importante esse exame, porque esse exame fala sobre uma disposição do nosso coração de mudarmos a nossa conduta hoje, no que diz respeito ao corpo. O exame, ele detecta algo. Quando ele detecta, ele não está trazendo a solução. É só uma forma de sermos avaliados por nós mesmos, porque ele diz, olha, cada um examine a si mesmo. Não é para nós examinarmos o outro, é para cada um examinar a si mesmo. Então, vamos ter um minuto para a gente fazer isso. Não é um momento para você cantar, para você falar. É um momento para você se examinar exatamente quanto a isso. Como temos caminhado. Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 24, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Com essa consciência, que esse pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que foi moído e transpassado no nosso lugar. Vamos participar do corpo. Aleluia. No versículo 25 ele diz, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com a consciência de que esse cálice representa o sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz, para que nós inclusive andássemos nessa terra, em saúde divina. Se você está com algum sintoma de enfermidade, com algum diagnóstico, creia naquilo que a palavra diz. Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. E quando nós tomarmos esse cálice, esse suco, você vai viver e desfrutar exatamente daquilo que Ele morreu para cumprir no seu lugar. Em nome de Jesus. Vamos participar. Aleluia. A Bíblia diz que na última ceia, junto com os discípulos, depois que eles fizeram isso, juntos eles cantaram um louvor, uma música, eles festejaram, eles celebraram, e é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, agora, em nome de Jesus. Sejam abençoados, praticando as verdades da palavra. Cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor um novo cântico, porque o Senhor tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo irá alcançar a vitória. O Senhor fez tão grande salvação.
nações. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, com grande alegria, ó povos da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor, com grande alegria, ó povos da terra, com grande alegria, ó povos da terra. Batem palmas, dá glória a Deus, com grandes saltos. Hey, hey, Jesus é o nosso rei. Batem palmas, dá glória a Deus, com grandes saltos. Hey, hey, Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é bom. Jesus é o nosso rei. Amém, irmãos? Que palavra poderosa. Que culto maravilhoso nós tivemos. Nós teremos já às 18 horas mais um culto poderoso. Eu queria fazer algumas indicações literárias. O primeiro deles é O Extraordinário Crescimento da Fé, do irmão Reagan. Impossibilidade Humana e Possibilidade Divina, também de Kenneth Hagin, esse é o filho. Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, do irmão Reagan, pai. Então você pode passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir uma dessas literaturas. Lembrando que lá no balcão de informações você pode se inscrever para o batismo nas águas, que nós teremos no próximo sábado, às 16 horas. E também fazer a sua matrícula do Rema, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Você pode fazer a sua inscrição lá no balcão de informações e receber 15% de desconto, além de algumas outras possibilidades divinas, viu? Então, vai lá e se informa direitinho. E eu queria saber dos nossos visitantes. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, lembra que eu falei que tem uma sala para você. O pessoal lá do V3 está sinalizando, então vai lá, desfruta daquilo que tem disponível para você. Você que trouxe visitante, vai com ele para ele não se sentir deslocado. Amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Aleluia. Irmãos, lá no nosso Verbo Café também temos uma cantina maravilhosa promovida pelo Hertz, departamento de mídias da nossa igreja, aqueles que são responsáveis por transmitir, né, os nossos cultos, colocar a letra das músicas, os versículos da Bíblia aqui no telão. Então, vai lá, desfruta desse lanche maravilhoso e também abençoa esse departamento que tanto nos abençoa também. Amém? Então, se você não vai ficar para o próximo culto, eu declaro sobre a sua vida um tempo poderoso, uma semana maravilhosa, extraordinária, uma semana de possibilidades divinas. Em nome de Jesus, fica atento para as boas notícias que vão chegar. Em nome de Jesus, fica pronto com expectativas. Amém? Vá na graça e na paz, desfrutando dessa palavra.